Eu saúdo a todos com a paz do nosso Salvador Yahushua e vamos dar continuidade a esse estudo que estamos fazendo sobre o nome do nosso Criador e do nosso Salvador. Hoje, especificamente, estamos vendo sobre o nome do Criador e, como foi colocado anteriormente, percebemos, depois de muitos anos lendo e meditando na palavra, nós tomamos conhecimento de que o nome do nosso Criador havia sido adulterado nas Bíblias que nós utilizávamos nas nossas leituras. E começamos a pesquisar e o Pai é fiel, nos mostrou muitas coisas e agora nós vamos compartilhar um pouco com vocês para que outras pessoas, mais pessoas possam tomar conhecimento dessa verdade e passar a proclamar o nome correto do nosso Criador, que é Yah. Então, o nome do Criador, do Todo-Poderoso, do Soberano, ele está nas Escrituras. E ele está nas Escrituras em diversos lugares e de diversas formas. Então, existe nas Escrituras lugares que contém o nome do Criador, vamos dizer assim, embutido no seu nome. Existe nome de cidade, que também tem o nome do Criador na sua composição. Existe um povo que tem o nome do Criador no seu nome. E existem também muitos servos do Todo-Poderoso que no seu nome está embutido o nome do Criador, que são os chamados nomes teofóricos. E assim, ao longo desses estudos que nós passamos a fazer, nós tivemos como objetivo não só ter conhecimento para nós mesmos, mas também para que a gente pudesse ajudar outras pessoas a conhecer o nome do nosso Criador. E também para mostrar que nessa alteração que houve do nome do Criador, houve uma intenção maligna de alterar o nome do Criador para que ele não fosse conhecido pelas pessoas. Eles, de forma equivocada e assim maliciosa, eles diziam que era porque, como na palavra, nas Escrituras está escrito que o nome dele não deve ser proclamado em vão, então eles começaram a esconder para que as pessoas não tivessem conhecimento do verdadeiro nome do Criador. E quando começaram a fazer essas alterações, eles foram mudando sorrateiramente nas Escrituras o nome. Eles, no lugar onde era encontrado o tetragrama, que é, como vimos anteriormente, o Yud, Re, Vav, Re, eles começaram a alterar de alguma forma esse nome. E chegaram ao ponto de fazer mudanças no idioma hebraico, na gramática hebraica, que no tempo das Escrituras era o hebraico arcaico, ou também chamado paleo-hebraico. Então, começaram a fazer mudanças nesse idioma, na gramática desse idioma, para ajustar de alguma forma para que esse nome pudesse ser encoberto e não revelado para as pessoas. E hoje a gente vê no hebraico moderno vários símbolos que não existiam naquele tempo, quando as Escrituras foram escritas originalmente, né? E uma coisa que também a gente percebe é que nas Escrituras, nem no hebraico, nem no grego, nem no latim, existia a letra J. Somente depois de uns 1500 anos, depois que o nosso Salvador esteve aqui sobre a face da terra, depois que ele voltou para o céu, então mais ou menos 1500 anos depois é que a letra J foi criada. Então fica muito claro que o nome do nosso Salvador
não poderia jamais ser Jesus, porque essa letra nem existia. E também o nome do nosso Criador, como muitas pessoas chamam Jeová ou Javé, também não poderia ser esse, porque a letra J não existia. Então a gente vê que são coisas assim muito sorrateiras que fazem com que a gente não tenha o pleno conhecimento da verdade. E a gente percebe uma coisa assim que é muito séria, é que as próprias pessoas no seu cotidiano, as pessoas que são estudiosas, as pessoas que vivem fazendo documentários, escrevendo livros, fazendo teses, essas pessoas, elas primam por preservar os nomes das pessoas que estão envolvidas naquela obra, vamos dizer assim. Então, quando eles fazem uma citação de um livro que uma outra pessoa escreveu, eles usam o nome da pessoa, independente do idioma. Então, se eu estou escrevendo alguma coisa em português e eu uso uma referência de um livro em inglês, o nome que eu vou colocar ali como referência ou na bibliografia ou algum tipo de referência vai ser o nome da pessoa que publicou, que escreveu aquela obra. Eu não vou mudar o nome da pessoa para português, para espanhol ou para outra língua qualquer. Eu vou usar o nome original dele como referência. Mas isso não ocorreu na Bíblia. Se a gente for observar assim com mais acuradamente, a gente vai ver que a maioria dos nomes próprios, dos nomes das pessoas que estão escritos na Bíblia, eles foram mudados. Muitas pessoas dizem assim, não, porque foi traduzido. Mas a gente sabe, como regra da língua, não só a língua portuguesa, mas nas línguas de uma forma geral, o nome próprio, ele não pode ser traduzido. Então, quando a gente vai fazer referência a um nome de uma pessoa, a gente tem que colocar o nome dela real. Então, se é um nome português, vamos dizer assim, o meu nome, Sheila. Se eu for para os Estados Unidos, o meu nome continua sendo Sheila. Se eu for para a Espanha, o meu nome continua sendo Sheila. Se eu for para o Japão, o meu nome continua sendo Sheila. Mas a gente vê que nas escrituras, os nomes das pessoas, como João, Mateus, Lucas, foram mudados e as pessoas dizem, não, é porque foi traduzido. E a gente sabe que nome próprio não pode ser traduzido. Então, por muitos anos, nós fomos enganados pensando que os nomes que a gente lê na Escritura, na Bíblia, que é o que a gente tem acesso nos tempos atuais, eram verdadeiros nomes daquelas pessoas, dos apóstolos, dos discípulos, das cidades. E quando a gente vai ver nas Escrituras originais, não são esses nomes que nós temos conhecimento nos dias de hoje. E a gente vê que isso, os judeus, eles arquitetaram isso, e isso foi um plano maligno. Eles foram usados pelo diabo para encobrir, para adulterar o nome do nosso Criador, quando na palavra, nas Escrituras, diz que o nome dele, cita o nome dele, e a gente sabe que o nome não pode ser mudado. O próprio Pai diz que ele não muda, então, como ele não muda, o nome dele também não muda. Então, não pode haver essa mudança. E os judeus começaram a fazer isso, e a gente sabe que quando foi para escrever ali a Septuaginta, não é? Os maçoretas, que eram judeus, que foi um grupo, né, de, se eu não me engano, 72 judeus que foram convocados para fazer a tradução da Bíblia, né, para o grego, para o latim, e isso eles começaram em acordo com a Igreja Católica, eles foram mudando os nomes, e até as mudanças que nós tomamos conhecimento nos tempos atuais. E a gente vê que isso é uma obra do diabo
para que o verdadeiro nome do nosso Criador não seja proclamado, não seja adorado, não seja reverenciado pelas pessoas. Então, é preciso que a gente tome conhecimento do verdadeiro nome para levá-lo a toda criatura, para proclamá-lo até os confins da terra, como ele assim nos determinou. Então, a gente vê em vários trechos das Escrituras que são colocados o nome que é colocado, o nome do nosso Criador em várias circunstâncias, em palavras, em nome de pessoas, em nome de lugares, e o nome que era dado àquela pessoa, ou aquele lugar, ou aquele povo, continha o nome do nosso Criador. Nós vamos ver alguns exemplos disso. Em primeiro lugar, a gente vai ver que o nome do povo, certo? A gente vai ver isso em 2 Crônicas, no capítulo 7. Segundo Crônicas 7:14, é um trecho bem conhecido, né? Que diz assim, olha: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, aqui a gente vê que é um povo que se chama pelo nome do Criador. No caso, é o povo judeu, que o nome original é Yahudim. E a gente vê isso também no livro de Atos, no capítulo 15 e no versículo 14, é mais uma prova disso, que nos mostra assim: expôs Simão como Iahu primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, a gente vê que existia e que ainda existe hoje um povo que é chamado pelo nome do nosso Criador Iahu. Vemos também o nome da cidade. Isso a gente vai ler no livro de Daniel, é o capítulo 9, o versículo 18 e 19. Inclina, ó Iahu meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ouve, Iahu, ouve, perdoa, ó Iahu, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Iahu meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Louvado seja Iahu. Então, a tua cidade é Jerusalém, que o verdadeiro nome é Yahushalayim, e o povo Yahudim, que é o povo judeu. Então, a gente vê que é muito claro o que as escrituras nos mostram. A gente vai ver também em Jeremias, no capítulo 7, o versículo 10, diz assim, olha: depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo teu nome. Ou seja, eles chamavam o templo, naquele tempo, pelo nome do nosso Criador, Iahu. E também nos mostra em Números, no capítulo 2, que o próprio Criador nos mostra que os filhos do povo de Israel levariam o seu nome. Então, em Números, no capítulo 6 e no versículo 27, diz assim, olha: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, Iahu, o nome do Pai, e para colocar o seu nome sobre os filhos de Israel,
os Yahudins. E eles seriam assim abençoados. E a gente vê também que existem palavras que contêm o nome do nosso Criador, como por exemplo, aleluia, que é uma palavra que em qualquer idioma que ela seja pronunciada, ela é pronunciada como aleluia, e nela está contida o nome do nosso Criador, que é aleluia. Então, também em palavras constam o nome do nosso Criador, mostrando com isso como nós devemos reverenciá-lo em todos os momentos da nossa vida. E para concluir, ele orientou, e os Yahudins assim procederam. Então, no nome dos filhos do povo de Israel, quando iam nascendo, eles colocavam um nome que continha o nome do Criador, no nome daquelas crianças que iam nascendo. E a gente vê que alguns exemplos, é como assim, o nome que nós, na Bíblia que temos em mãos, o nome de Josafá. Na realidade, o nome correto de Josafá é Yahu-Shafá, que significa Yahu é juiz. Então, sempre o nome dos filhos de Israel tinha um nome, tinha um significado. Não era simplesmente colocar um nome, como nos tempos atuais, principalmente aqui no Brasil, a cultura do Brasil é assim. As pessoas escolhem o nome para seus filhos, o nome que acham mais bonito. Mas naquele tempo, as pessoas colocavam o nome dos seus filhos glorificando o nome do nosso Criador. Sempre tinha uma ligação do nome com um significado de reverência ao nosso Criador. Se a gente for ver o nome Joiada, o nome certo é Yahuiada, que significa Yahu sabe. O nome Jonatas é Yahunatan, que significa o que Yahu deu, ou seja, um presente de Yahu. Então vê que as pessoas tinham reverência ao Criador, sabiam o seu nome e colocavam o nome dos seus filhos com o nome do Criador, vamos dizer assim, mesclado, incluído no nome dos filhos. E isso atraía, com certeza, bênçãos para aqueles que assim procediam. A gente vê o nome do profeta Isaías, que é Ishayahu, que significa Yahu é minha salvação. Mateus é Matitiahu, que é presente de Yahu. João é Yahushanã, que é Yahu perdoa. Então a gente vê que sempre tem um significado ligado à pessoa do Criador. E a gente vê que isso foi determinado, como lemos naquele versículo, que se colocaria o nome dos filhos do povo de Israel, o nome do Criador. E assim eles foram fazendo por muito tempo, para glorificar o nome daquele que fez obra maravilhosa, tirando aquele povo com mão poderosa da terra do Egito, que fez prodígios, que fez milagres, que fez maravilhas, que abriu o mar para eles passarem, que fez brotar água da rocha, que fez descer maná do céu, que chegou ao ponto de mandar o seu filho, o nosso Salvador Yahushua, para pagar o preço pelos pecados das pessoas que existiam naquele tempo e que existem hoje, que somos nós, e as que ainda venham a existir. Então vê a prova do amor do Pai para conosco se revelando de várias formas, através de nomes de pessoas, de lugares, de tantas outras formas. E nós precisamos conhecer o seu verdadeiro nome e proclamá-lo por onde quer que nós passemos, porque a própria palavra diz que a gente deve proclamar, seja oportuno ou não.
Então a gente tem que estar falando a verdade para que as pessoas tomem conhecimento, saiam do engano, porque a gente vê que a grande maioria das pessoas que se declaram servas do Salvador e Yahushua, que leem a palavra, mas que não têm ainda esse conhecimento. Vivem lendo a Bíblia com os nomes que nelas constam, achando que eles estão todos corretos, que é assim, mas que na realidade houve uma grande adulteração nos nomes das pessoas, dos lugares que estão contidos na Bíblia, e a gente precisa tomar conhecimento disso, porque o próprio Salvador disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece um pouco mais e tem a revelação daquilo que o Todo-Poderoso tem para as nossas vidas, a gente não pode guardar só para a gente tem que levar para outras pessoas. Então, por isso que nós estamos aqui com esse objetivo, de ajudar outras pessoas a conhecerem o verdadeiro nome do nosso Criador. E no próximo encontro a gente vai ver também como tomar conhecimento do nome do nosso Salvador. Então, que o Pai abençoe cada um de vocês, em nome do nosso Salvador Yahushua. Aleluia.